Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Dando graças a Deus por mais este tempo. Como é bom, irmãos, podermos ter momentos como este, sabe? Onde você tem a possibilidade de se adentrar, sabe? Nas coisas de Deus, na sua palavra. Mas principalmente momentos que você torna exclusivos para o Senhor, porque você se desliga de tudo, para você simplesmente ter, sabe, um relacionamento, para você estar se dispondo a ouvir do Senhor, a aprender do Senhor, para você sempre estar atento a tudo o que acontece na sua vida, no seu dia a dia. E é importante, irmãos, que nós vivamos, sabe, a nossa vida de maneira consciente sempre. Eu não me cansarei, irmãos, de falar isto. A vida em Cristo, irmãos, se vive conscientemente. O que o Espírito opera em nós é um estado de consciência que nos leva sempre a observar quem nós somos. Quem nós somos, como estamos vivendo a nossa vida, em função daquilo que o Senhor está nos dando, em função daquilo que o Espírito está operando sobre nós. E eu queria falar nesta noite, irmãos, um pouquinho, compartilhar com vocês a modo de reflexão, sabe, de reflexão. O que é de fato o Evangelho? Porque o Evangelho, irmãos, ele tem uma diversidade de respostas, né? Atinge toda a nossa vida, em todas as áreas, e nós poderíamos falar uma infinidade de coisas a respeito do Evangelho. Mas aprendendo a observar o Evangelho de uma forma pessoal, sabe, de uma forma pessoal, ele cumpre exatamente esta função de nos revelar quem nós somos e quem é Cristo. E a importância, irmãos, de conhecer esta verdade, porque o que Cristo quer realmente fazer de nós é nos tornar em semelhança a Ele. E este processo aperfeiçoador, este processo, sabe, santificador, que o Espírito opera sobre nós, ele é muito pessoal, ele é muito íntimo. Por isso tem a ver muito com eu aprender a me observar sempre. Sempre. Não tem a ver com o que os outros fazem. Tem a ver com aquilo que eu faço de acordo com aquilo que o Senhor está me dando, daquilo que o Espírito está operando em mim. Então, na medida em que eu tenho essa consciência de me examinar constantemente sobre aquilo que eu estou me tornando, sobre tudo aquilo que acontece na minha vida, quando eu falo alguma coisa, quando eu estou diante de alguma situação, sabe, às vezes um confronto, às vezes um conflito, né? Coisas que aparecem na vida do cristão, situações diversas em todas as áreas, familiares, com amigos, no trabalho, na escola, na rua e assim por diante. O cristianismo, irmão, tem a ver com aquilo que você está se tornando, referenciando sua vida em Cristo e recebendo o tratamento do Espírito. Então, nós não temos que olhar para os demais, o que os outros fazem. Não temos que agir da maneira que os outros agem. Nós temos que sempre aprender a nos observarmos a nós mesmos para que as nossas atitudes, para que aquilo que nós fazemos, para que aquilo que nós falamos, para que todas as decisões que fluem de nós, elas estejam fundamentadas neste tratamento que o Espírito opera sobre nós, neste processo aperfeiçoador. Então eu devo aprender sempre a me julgar a mim mesmo, não ao julgar os demais. Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos aprender a nos julgarmos a nós mesmos. Diante de uma situação, de um conflito com uma pessoa, eu devo sempre me perguntar a mim qual deve ser a minha atitude. Eu devo aprender a ouvir o Espírito que Ele fala,
porque Ele vai me orientar através da palavra do Senhor, em todo esse conhecimento que nós vamos recebendo, na medida em que vamos nos aprofundando nesta verdade. O Espírito sempre agirá ao nosso favor para que nós tenhamos sempre este equilíbrio para saber tomar as decisões no momento certo. Mas eu vejo assim, irmãos, é uma coisa muito pessoal, eu vejo o Evangelho na minha vida como um tratamento, sabe? Um tratamento transformador que o Espírito necessita operar na minha vida. Porque Ele vai simplesmente me transformar, Ele vai trabalhar em todo o tempo sobre a minha vida para que eu deixe o pecado que ainda opera sobre a minha vida, sobre o meu corpo, para que aquilo que é santo possa ser manifestado, né? Então, este processo é um processo pessoal, gente, é pessoal, é individual, é íntimo, o Espírito te é dado, porque Ele vai trabalhar a tua vida, a minha vida, né? Por isso que nós devemos sempre estar atentos àquilo que nós, irmãos, aquilo que nós estamos nos tornando diante de Deus, em conformidade com aquilo que o Senhor está nos dando. Porque o que o Senhor espera, que nós testifiquemos de Cristo, que nós demos um testemunho daquilo que nos tornamos através da ação do Espírito sobre a nossa vida, em função dos seus ensinamentos. Então, quando nós falamos do Evangelho, irmãos, nós temos que olhar sempre como algo pessoal. O Senhor quer algo comigo. O Senhor espera algo de mim. Ele quer que eu possa me tornar da maneira que Ele espera. E para isso Ele me concede seu Espírito, porque Ele sabe que nós eu naturalmente, jamais poderia adquirir a condição de santidade, de aperfeiçoamento, de poder servir ao Senhor, de poder viver uma vida para Ele, principalmente tendo consciência das coisas que eu faço, daquilo que eu falo, das decisões que eu tomo. O Evangelho, irmãos, é um tratamento pessoal. Pessoal. E assim que você precisa se observar como cristão, não viva em função do que os outros fazem. Viva em função daquilo que você está se tornando. O Evangelho cumpre um objetivo, um propósito muito, muito importante, que é você adquirir a semelhança com Cristo. Você se tornar, eu me tornar, sabe, uma pessoa, né, exclusivamente tratada por Deus através do seu Espírito, da maneira que o Senhor espera. Para quê? Para que tudo que nós façamos, irmãos, ele será consequência, as nossas ações, sabe? Tudo que fluir de nós será consequência daquilo que nós nos tornamos. Porque nós nos tornamos justificados em Cristo, nos tornamos aperfeiçoados pelo Espírito, sabe? Vamos adquirindo a santidade do Senhor para que o que fluir de nós possa testificar realmente de Cristo, de tudo aquilo que Ele simplesmente opera sobre a nossa vida. Então, ser cristão, irmãos, ser cristão é você aprender a se observar em todo o tempo a si mesmo, referenciando a sua vida em Cristo, através do seu Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, revela exatamente a Cristo na sua essência, como Ele é, quem Ele é, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele espera, tudo, sabe? Ministérios, dom, tudo que nós necessitamos e Deus nos dará, se revela através do Evangelho, porque o Espírito opera sobre ele e as coisas simplesmente vão acontecendo na nossa vida. Mas não fique pensando de uma forma diferente, porque o Senhor nos chamará um a um, de forma pessoal, e teremos que dar conta daquilo que nós fizemos. A palavra de Deus diz, irmãos, cada um dará conta das suas obras. Deus distribui toda a sua condição, irmãos, toda a sua capacidade, sabedoria, tudo. A cada um, Deus delega uma porção. É por isso que eu devo ter consciência daquilo que me foi dado.
eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo com aquilo que me foi dado. E o Espírito, irmãos, ele simplesmente nos dá este entendimento, sabe? E ele direciona a nossa vida em conformidade ao propósito que o Senhor tem na nossa vida. Por isso que o Evangelho, irmãos, ele cumpre esta função muito específica, muito clara, sabe? Que é tratar cada pessoa de uma forma íntima, em função daquilo que o Senhor quer lhe dar, em função daquilo que o Senhor quer tornar cada pessoa. Para quê, irmãos? Para que, recebendo esta capacidade que o Senhor nos dá, pessoalmente, nós sejamos capazes agora de nos relacionarmos com pessoas que são diferentes da gente, porém, a capacidade que o Espírito opera em nós nos permite agora simplesmente nos congregarmos, nos relacionarmos, aprender a nos amarmos, sabe, nos respeitarmos, a valorizar cada pessoa, porque essa capacidade que o Espírito opera em cada um de nós nos permite simplesmente desenvolver uma vida conforme o Senhor espera. E o Senhor sempre, irmãos, sempre esperará de nós, de cada um de nós, atitudes santas. Não importa quem está vindo sobre você, não importa quem está te confrontando. Jesus não tem a ver com as pessoas que vivem em pecado, irmãos. Jesus está cuidando, está tratando, está ensinando, está capacitando uma igreja santa, uma nação exclusiva que Ele separou e Ele está cuidando para que ela adquira exatamente a condição de santidade que Ele é necessária para entrar no reino de Deus. Por isso que você tem que aprender a se observar a si mesmo. Não fique olhando para as falhas dos outros. Nesses dias eu comentava um pouquinho que muitas vezes nós nos desviamos das coisas de Deus porque ficamos olhando, né, para as pessoas. Irmãos, nós temos que aprender a observar nossa imperfeição, aquilo que está em mim, a imperfeição que opera sobre a minha vida, que me governa muitas vezes, que me leva a ter comportamentos totalmente contrários, sabe, àquilo que o Senhor realmente quer de mim. Pensamentos, atitudes, palavras, tanta coisa que muitas vezes, se não estamos atentos, se não estamos vigilantes, estamos simplesmente lançando de maneira errada. É por isso que ser cristão, irmãos, tem a ver justamente com você ter consciência de quem você é, de quem eu sou. Simplesmente isso, irmãos. Se eu aprendo a adquirir do Senhor o que eu necessito e me colocar sempre na presença do Senhor, reconhecendo isto, Senhor, me ajude porque eu necessito. Como eu aprendo a amar ao próximo? De mim mesmo jamais sairá essa capacidade. Mas quando o Espírito me capacita, quando Ele me ensina, quando Ele me dá toda uma condição, sabe, de entendimento, de amor e assim por diante, tanta coisa que Ele nos dá, você simplesmente está disposto agora a servir ao Senhor, a se projetar justamente para que esse amor que Cristo vertiu sobre nós, esse que nos deu para que nós possamos simplesmente nos projetar ao mundo, possa ir se cumprindo, né? E nós vamos chegar às pessoas e vamos desejar abençoar essas vidas, orientar essas pessoas, manifestar o amor de Deus para que haja salvação em cada pessoa. Tudo, irmãos, o Espírito nos dará, mas nos dará sempre na medida em que eu tendo consciência de quem eu sou, na medida em que eu tenha consciência das minhas falhas, das minhas limitações, de toda essa área perversa que ainda opera sobre a minha vida, mesmo sendo justificado em Cristo, eu preciso confessar ao Senhor, preciso confessar ao Espírito para que Ele simplesmente me justifique, né? Ele, né, simplesmente recebe esta confissão e Ele opera sobre nós, né? A justificação, para que nós simplesmente possamos agora sermos
como falaria, qual seria, a partir do momento que o Espírito nos justifica, irmãos, simplesmente agora nós podemos prosseguir nossa vida, né? Sabendo que Ele vai trabalhar ao nosso favor para que aquela área que eu coloquei diante do Senhor, aquela falha ou limitação, aquele pecado que eu coloco diante dele, Ele simplesmente vai me ajudar, vai me capacitar para que eu possa abandonar ele, deixar ele de lado e eu possa prosseguir sempre para buscar mais e mais daquilo que é santo, né? Então, o cristianismo tem a ver sempre com observar a Cristo, irmãos. Observar a Cristo de uma forma pessoal. Por quê? Porque eu preciso me tornar como Ele. Vou conseguir isso? Jamais. Mas na medida em que eu estou vivendo, o Senhor permitirá que uma porção dessa santidade faça parte da minha vida através do Espírito. E isso será suficiente para a minha salvação, né? Porque aqui, enquanto estejamos neste mundo, irmão, jamais Deus permitirá sermos perfeitos como Cristo Ele é, sermos santos como Ele é. Mas se nós estivermos nesse processo, estivermos adquirindo uma e outra coisa, uma e outra capacidade do Senhor, estamos a caminho do encontro com o Senhor, com passo firme, irmãos, em segurança, porque a partir do momento que o Espírito está trabalhando na minha vida, é porque Ele assumiu sobre mim a responsabilidade de me levar em salvação. Deus me deu o seu Espírito como uma manifestação de segurança, como manifestação de garantia. Quando Ele me dá o seu Espírito, Ele está simplesmente me dando essa opção de chegar ao Senhor em salvação de maneira segura. Por quê? Porque o Espírito me foi dado para que Ele cumpra em mim todo esse processo que eu necessito para chegar em salvação. Mas todo esse processo que o Espírito opera em nós, irmãos, ele tem a ver também com aquilo que o Senhor espera de mim ministerialmente, em relação àquilo que o Senhor espera que eu faça, cumprindo o propósito do chamado do Senhor. Mas também, irmãos, para que nós desenvolvamos uma vida em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, em qualquer situação, sabe? E nós apresentemos sempre como um testemunho de alguém que trabalha na nossa vida, de alguém que opera sobre a nossa vida um processo diferente. Por quê? Porque nós já não convivemos mais com o pecado, simplesmente rejeitamos ele. Já as nossas atitudes são totalmente diferentes porque o Espírito nos capacitou para isso. Então, não temos mais prazer naquilo que o mundo nos oferece. E nos tornamos diferentes porque, rejeitando isso, simplesmente nos apegamos cada vez mais a tudo aquilo que é do Senhor e nos esforçamos para que as pessoas possam adquirir também esta condição. O que Cristo espera de mim é que eu possa adquirir esta condição. Para quê? Para que eu possa chegar diante de Deus justificado, santificado. Por quê? Porque aprendi a me observar a mim mesmo, cuidando das minhas falhas, cuidando das minhas limitações, de tudo o errado que é em mim, colocando isso diante do Senhor para que Ele me justificasse, para que Ele me perdoasse, para que Ele simplesmente me santificasse. Mas o Evangelho, irmãos, o que eu falo entre muitas coisas, é um tratamento pessoal. É Deus trabalhando na tua vida, né? Te tornando uma nova criatura, te dando uma nova essência, a essência de Deus. Te dando o seu Espírito para que você adquira toda a capacidade necessária para você viver conforme os princípios do Senhor, conforme todo o ensinamento que Ele nos dá. Não fique, irmãos, eu falo para você, aprenda a observar-se. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Examine-se o homem a si mesmo, porque somos nós, irmão, que temos que reconhecer que somos imperfeitos.
Temos que reconhecer diante do Senhor o que nós necessitamos, porque Ele sempre nos ajudará nas nossas fraquezas, onde nós somos errados, onde nós somos falhos. É Ele que opera sobre nós todo esse processo aperfeiçoador, transformador, que vai nos tornando santos como o Senhor Ele é. Irmãos, aprenda a cuidar da sua vida, porque o fruto daquilo que você se tornar te fará você simplesmente cumprir toda a vontade de Deus. Você aprenderá perfeitamente a amar ao próximo, saberá se relacionar, saberá suportar as fraquezas dos mais fracos, saberá superar, sabe, essas dificuldades que muitas vezes dentro da igreja se enfrentam. Mas você terá uma capacidade que o Espírito vai te dar de você poder estar sempre pronto a ajudar. Porque o processo é justamente para que a igreja seja edificada, o que o Espírito trabalha em cada pessoa, é para que a comunhão de todos venha realmente a tornar uma igreja edificada. Por quê? Porque todos foram levados ao conhecimento de Cristo, para viver uma vida para o Senhor da maneira que o Senhor espera. No fundamento de sua vida, sabe? Na santidade dos outros. Ah, não, porque aquele irmão é santo, aquela irmã é o pastor, sabe, a igreja. Não faça isso, irmão. Uma hora você vai ver o erro deles e isso vai te atingir de uma tal forma, vai te frustrar. O pior pecador somos nós, o pior pecador é você. Eu tenho que aprender a me observar a mim mesmo, porque eu preciso e eu quero ser salvo. E eu necessito da ação do Espírito para que aquilo que há de errado em mim possa simplesmente ir sendo tirado com a ajuda do Espírito, para que eu possa ir adquirindo também a capacidade que Cristo tem. Mas, irmão, pessoal, sou eu que necessito, sou eu imperfeito, sou eu que quero a minha salvação, sou eu que preciso testificar do Senhor. Sou eu que preciso aprender a amar ao próximo. Sou eu que preciso aprender a me relacionar com as pessoas. Sou eu que preciso estar capacitado para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Sou eu, você, de uma forma pessoal. Eu estou vivendo para Cristo. Eu estou buscando de Cristo. Eu necessito de Cristo. Eu. Independente do que cada pessoa pense. Eu quero a minha salvação, irmãos. E eu preciso buscar e lutar por ela. Se será fácil, será difícil, não importa, mas eu tenho como objetivo alcançar a salvação. Eu sei que vou passar por momentos difíceis, por momentos de fraqueza, por momentos de desânimo, mas é aí que eu preciso lutar contra tudo isso, porque sou eu que preciso estar muito definido naquilo que eu quero. Porque senão, irmãos, a fraqueza vai me vencer. As dificuldades vão me vencer, porque eu não defini muito a minha vida. Não estou totalmente entregue ao Senhor. E eu estou muito dependendo daquilo que os outros fazem. Não, irmãos. Jesus só quer uma coisa, que você tenha consciência do que você faz. Do que você faz. Se alguém esbofetear a tua face direita, coloque a outra. Né? Aprenda a amar ao seu amigo e também ao seu inimigo. Seja misericordioso, seja benigno, seja, sabe, perdoador, seja longânimo. Viva pela fé, seja uma pessoa conforme Cristo espera de você. O Senhor espera isso de você, espera de mim, de uma forma individual, de uma forma, sabe, pessoal. Quando os irmãos se reúnem, todos aqueles irmãos que têm um espírito que estão sendo tratados, você vai ver que há uma comunhão muito sadia, muito agradável, porque todas as pessoas foram tratadas pelo mesmo Espírito, em função do mesmo propósito. E a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo que se deixou tratar, que se deixou ensinar pelo Espírito, que foi adquirindo aquilo que necessitava.
mas cada um dará conta das suas obras. É por isso que eu tenho que ter consciência de quem eu sou, daquilo que eu estou vivendo, de como eu estou desenvolvendo a minha vida. É por isso que sou eu que preciso lutar, conhecer a verdade, para que a minha vida ela possa, de alguma forma, irmãos, ir adquirindo toda esta condição que Cristo revela, para que o Espírito vivifique esta verdade em mim e eu possa me tornar a pessoa que o Senhor espera. Ser cristão, irmãos, é ter consciência de que eu estou buscando em todo o tempo a semelhança com Cristo. Que eu estou observando em todo o tempo, irmãos, em todo o tempo, aquilo que Cristo lhe é. Porque eu vou perceber que quando eu descubro o que Cristo lhe é, eu vou também descobrir que eu não sou como Ele. Que eu não tenho os mesmos sentimentos, nem as minhas atitudes, nem os pensamentos, nem nada do que eu tenho tem a ver com aquilo que Cristo lhe é. Mas Jesus ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que se tornam como eu. Né? Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados, né, aqueles que, por causa do meu nome, são afligidos, são injuriados, são caluniados. Né? Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, diz o Senhor. Irmãos, o cristianismo é uma búsqueda constante daquilo que Cristo lhe é. É uma búsqueda constante, sabe? De eu lutar com o meu corpo, com a minha vida, para eu poder simplesmente adquirir aquilo que o Senhor lhe é. E disso eu preciso ter consciência em todo o tempo. Então eu não preciso estar vivendo em função dos demais. Se os outros fazem ou não. Cada um sabe da sua vida. Mas eu farei. Eu aprenderei, vou me dedicar, eu vou me esforçar para alcançar, para poder entender e para poder adquirir aquilo que Cristo tem para me dar. Será fácil? Não. Será difícil? Sim, mas é o que eu quero. Hoje eu entendo que se Cristo não estivesse na minha vida seria muito pior do que hoje ela é. E hoje, para mim, é muito boa. É agradável ter uma vida em Cristo. Porque simplesmente Ele me libertou de tanta coisa que antes me escravizava. E hoje simplesmente sou livre. Sou errado, sou pecador, continuo sim. É por isso que o Senhor me justifica. Porque no meu coração há um desejo sempre de servir. Eu tenho prazer em fazer aquilo que o Senhor realmente quer. Cumpro sempre? Não. Só falho? Sim. Muito errado ainda? Sim. Mas no meu coração, irmãos, sempre tem este desejo, esta vontade de agradar a Deus. E eu buscar sempre estar ali, me observando sempre a mim mesmo, naquilo que eu sou, naquilo que eu necessito, naquilo que já adquiri, para que eu possa em todo o tempo estar testificando daquilo que o Senhor tem me dado, para que eu possa estar multiplicando o talento que o Senhor me deu, para que haja uma frutificação, para que a minha vida não seja vivida em vão, vazia. Não, irmãos. Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim dará muito fruto. Somos chamados pelo Senhor para frutificar, irmãos. Necessitamos estar enxertados nele, em Cristo. Necessitamos receber a seiva, que é a presença do Espírito. Sabe? Aquilo que se adentra em nós e faz todo um processo transformador. E nos eleva justamente a ter a capacidade de frutificar. Não se omita disto. Viva de maneira consciente, mas, irmão, aprenda a viver uma vida pessoal para o Senhor. Tudo demais é consequência. Tudo demais é consequência. O dom, o ministério, sabe? Tudo demais é consequência. Porque Cristo simplesmente espera que através da sua vida, daquilo que você se tornou, haja toda uma frutificação em função do que o Senhor espera.
Toda árvore boa, irmãos, produz frutos bons. Jesus espera que nos tornemos uma árvore boa, sabe? Uma árvore boa, para que tudo que flua de nós seja bom, né? Então tenha consciência disso. Cristianismo é pessoal. Cristianismo é algo individual, é um processo pelo qual necessitamos passar para que sejamos despojados desta condição de pecado e possamos adquirir aquilo que é santo, aquilo que só Cristo pode nos dar. Amém, irmãos? Não viva a vida de uma forma diferente. Tenha consciência de quem você é. Cuide da sua vida. Porque você estando bem com o Senhor, estando bem, sabe, tendo consciência da maneira que você está vivendo sua vida e tendo sempre uma ação do Espírito sobre ela, simplesmente se testificará do Senhor, frutificará. Tudo simplesmente vai fluir como uma consequência. Amém, irmãos? Aprenda isto. Aprenda isto. Não justifique a sua vida nas outras pessoas. Justifique-se em Cristo, aprendendo a observar sempre a sua vida de uma forma pessoal. Amém, meus amados? Transmite esta mensagem. Pode ajudar pessoas. Muitas vezes as pessoas não entendem as coisas. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com os outros, com aquilo que os outros fazem, que se despreocupam de si mesmo. Não, irmão. Você tem que ter consciência de quem você é. Então esta palavra talvez te faça refletir sobre aquilo que você realmente está vivendo, sobre aquilo que você tem se tornado, ou talvez aquilo que você está necessitando. Se verdadeiramente você entregou sua vida a Cristo, o Espírito te foi dado. E o Espírito, ele quer ter liberdade, e essa liberdade quem dá somos nós, né? Porque ele quer transformar tua vida, ele quer simplesmente te dar a condição necessária para entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Compartilhe isto, né? Propague. Eu não me preocupo muito com outras coisas, né? Muitas pessoas falam sobre crescimento. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado apenas com que as pessoas possam receber algo, né? Possam receber uma mensagem que faça eles refletir, né? Isso que importa. E se isso produzir um fruto, se isso faz com que a pessoa reflita, medite e de repente tome decisões para mudar sua vida conforme o Senhor espera, então o propósito está se cumprindo. Amém, meus amados? Tenha uma boa noite. Deus abençoe.